Estamos aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre os patrimônios culturais localizados na cidade de Ouro Preto. Queremos passar para vocês um pouco do conhecimento que adquirimos nesta excursão a essa linda cidade. Para começar, então nada melhor do que falarmos da Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar, uma das maiores igrejas católicas erguidas no período do Ciclo do Ouro. Ela também é conhecida como Igreja do Pilar. Foi construída em torno de uma capela erguida a partir de 1696, ou nos primeiros anos do século XVIII, e ampliada em 1712, com recurso dos devotos, embora as intervenções principais tenham seguido até o final do século. Já a devoção de Nossa Senhora do Pilar foi trazida provavelmente de São Paulo, na bandeira de Bartolomeu Bueno. A paróquia do Pilar foi a mais rica e populosa em Vila Rica, já que reuniu o maior número de irmandades e, por isso, a matriz recebeu mais ornamentos em preparação para uma boa morte. As irmandades tinham lugares específicos dentro do templo, uma forma de representar e expressar a hierarquia social dos fiéis. A igreja está localizada na Praça Monsenhor Castinho Barbosa. Agora que já falamos sobre a Igreja do Pilar, falaremos então sobre o Museu Casa dos Contos, também conhecida como Casa da Moeda. A Casa dos Contos é um museu brasileiro localizado em Ouro Preto, Minas Gerais. O maior objetivo desta casa é preservar a história do ciclo do ouro e também promover a cultura nacional. A Casa dos Contos, um dos mais prestigiados monumentos do Barroco Mineiro atualmente, está localizada em Ouro Preto. Construída entre 1782 a 1784, serviu inicialmente como residência João Rodrigues de Macedo, proprietário da casa, e Casa dos Contratos, do arrematante da arrecadação tributária das entradas e dízimos. Nessa mesma época, serviu como esconderijo para os membros da Inconfidência Mineira. Durante a repressão à Inconfidência Mineira, a casa serviu para acomodar as tropas do vice-rei e de prisão para os inconfidentes com elevados títulos sociais. Em 1792, Macedo, em grande dívida com a Real Fazenda, transferiu a casa para esta, que a transformou em sede da Administração e Contabilidade Pública da Capitania de Minas Gerais, que a transformou em Casa dos Contos. Entre 1820 a 1844, a casa foi ampliada, incorporando a Casa dos Contos, a Casa de Fundição do Ouro e a Casa da Moeda, para poder exercer a função de Secretaria da Fazenda no mesmo local ocupado pelo Tesouro Nacional. No ano de 1897, enquanto o monumento recebia várias modificações, a casa passou a ser ocupada pelos Correios e pela Caixa Econômica. Em 1970, a Prefeitura Municipal ocupou o prédio. Por fim, no ano de 1973, o Ministério da Fazenda assumiu novamente o imóvel e o transformou em um centro de estudos do ciclo do ouro, com a finalidade de mostrar a história econômico-fiscal do ciclo do ouro. Após o Ministério da Fazenda assumir o local e transformá-lo em museu, diversos acervos históricos foram filmados, fotografados e escritos, com o objetivo de disponibilizá-los para pesquisas e elaborações de trabalhos sobre o ciclo do ouro, a história de Minas Gerais e do Brasil. Atualmente, é uma das poucas casas de Ouro Preto em que encontra-se ainda uma senzala. Localizada no subsolo do museu, ela apresenta objetos de punição utilizados para marcar os escravos que fugiam. E agora, Gabriel, que tal falarmos um pouco sobre o grande Museu da Inconfidência? Claro, Maria. Então comece contando a eles detalhes e a história do lugar. O Museu da Inconfidência é um museu histórico e artístico que ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, e mais 4 prédios auxiliares na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira, movimento pela independência do Brasil baseado na independência americana, e que não teve sucesso devido à sua dilatação. E também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineira no período do ciclo do ouro e dos diamantes no século XVIII. Localiza-se na Praça Tiradentes, em frente ao monumento a Joaquim José da Silva Xavier, principal e mais famoso ativista da Inconfidência. Não poderíamos deixar de falar sobre o Museu de Ciências e Técnica da Escola de Minas, não é, Maria? Lógico, Gabriel.
Ele é algo de muita importância. Ele é um museu brasileiro que se tornou patrimônio histórico para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tomando proporção e sendo também um dos lugares mais visitados da cidade. Era conhecido como Museu de Mineralogia, por ter um grande acervo de minerais. Hoje em dia, ganhou outros setores, como astronomia, desenho, eletrotécnica, história natural, metalurgia, mineralogia, mineração e topografia. Por isso, ocorreu a mudança no nome. Antes de ser um museu, a casa era o Palácio dos Governadores, erguido entre 1741 e 1748. Passou a ser um museu após a mudança de capital do estado de Minas Gerais. O setor de astronomia do museu é um dos acervos científicos mais valiosos do Brasil. De desenho, permite a visualização de alguns instrumentos que eram usados para desenhar na época em que a casa foi construída. De eletrotécnica, mostra a evolução da tecnologia nos últimos 100 anos. De história natural, é permitido observar onça parda, coati, capivara, tatu-galinha, mesossauros brasilienses, cepalógapos gigante, vegetais silificados e crânio do homem de Lagoa Santa. De metalurgia, está associado com a formação da engenharia metalúrgica, que era responsável pela extração e transformação dos metais brasileiros. De mineração, tem a simulação de uma mina de ouro, com algumas explicações e instrumentos que eram utilizados para a extração dos minerais. De topografia, está exposto alguns objetos como basímetro italiano, declímetros, clisímetros, clinômetros, coleção de teodolitos, níveis topográficos, correntes de agrimensor, trenas, bússolas e etc. E por último, e mais importante, o de mineralogia, que contém uma grande e diversificada quantidade de metais preciosos retirados do mundo inteiro, como diamante, minerais de urânio, quartzo flexível, pedra mole, quartzo com inclusões aquosas, estalactites, belas coleções de topázio imperial, de quartzo, de ágatas, opalas e tantos outros minerais raros. Agora vamos ver a entrevista que a Maria fez com a Charlotte para falar um pouco sobre a excursão. Agora estou aqui com a minha convidada Charlotte. A Charlotte veio aqui para contar para nós detalhes sobre a excursão e o que ela sentiu ao visitar aqueles lugares. Olá, Charlotte. Olá. Charlotte, você poderia nos dizer o que você sentiu ao entrar, por exemplo, na Igreja do Pilar? Lá é um lugar muito bonito, eu fiquei muito encantada com as pinturas, com as esculturas, o museu, com as imagens. Charlotte, a gente visitou também a Casa dos Contos, onde havia uma senzala lá embaixo. E eu gostaria de te perguntar se você sentiu alguma sensação estranha, porque eu vi várias pessoas reclamando. O nosso amigo Alan, por um exemplo, disse que ficou meio triste, meio depressivo, em pensar o que o avô dele podia ter sofrido naquele lugar, o que ele sofreu naquele lugar. Ao ver os objetos de punição, como eles eram maltratados, ele ficou triste. E a nossa professora Ana Cristina também disse que sentiu que o clima lá era meio pesado. Você sentiu algo de diferente? Senti, claro, lá era um lugar muito escuro, muito fechado, mostrava os materiais todos que usavam para maltratar os escravos. Charlotte, para finalizar, eu gostaria que você me dissesse qual nota você daria de 0 a 10 para a viagem em geral e o porquê da nota. Eu daria nota 10, porque eu gostei muito das minhas companhias, adquiri muito conhecimento, gostei muito dos professores, da diretora. E lá é um lugar muito bonito de se visitar. Eu queria muito voltar lá muitas vezes. E o restaurante, a comida muito boa. Resumindo, foi tudo muito bom, né, Charlotte? Muito bom. Então, essa foi a nossa reportagem sobre a nossa excursão ao Ouro Preto. Agora mostraremos para vocês, com exclusividade, as fotos que tiramos em Ouro Preto. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro
de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro é brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro é brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Ficamos por aqui. Tchau, tchau!